Então, nós estamos... Perdeu a bonita oração da Flávia, deixou de gravar, né? E os risos de todo mundo, né? Então, nós estamos na aula A Guerra Espiritual, fizemos a primeira folha, agora estamos na segunda. E aqui tem bastante passagens, apesar de que o iniciozinho aqui está falando sobre as armas nesta guerra, e as armas do bem começa com a passagem em Efésios 6, que fala da armadura de Deus. Então, Ricardo, você pode fazer essa leitura, Efésios 6, depois vou pedir a Márcia para fazer 1 Tessalonicenses 4, a Laodiceia pode ser 1 Tessalonicenses 5, Holly, 1 Coríntios 10, 13, e a Deise, Romanos 5. Vamos parar por ali por enquanto, que ali é o lado do bem, né? Tem os dois lados, o lado do bem e o lado do mal, então tem quem trabalha nesse lado e as armas que nós temos, né? Eu vou falar nós, que creio que todos nós estamos nesse time. Então, vamos iniciar. Efésios 6, creio que a maioria conhece bem essa passagem. Saiu? Pode ler do 14, Ricardo, até o 20. É isso que eu ia falar agora. Que vai até a oração, né? A verdade até a oração. Isto. Leamos, então, Efésios 6, do 14 ao 20. Estejam, pois, firmes, colocando a verdade como um cinto em volta da cintura e se vestindo da justiça como um colete de proteção. Calcem como sapatos o entusiasmo para anunciar boas novas de paz. Acima de tudo, peguem a fé como um escudo, com o qual poderão apagar todas as flechas de fogo do maligno. Peguem também a salvação como um capacete e a mensagem de Deus como a espada do Espírito, que o Espírito Santo lhes dá. Orem em todas as ocasiões com a ajuda do Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para que possam fazer isto, vocês devem estar sempre vigiando com perseverança e orando por todo o povo santo de Deus. Orem também por mim, para que, quando eu abrir a minha boca, uma mensagem me seja dada. E assim, com coragem, eu anuncio a verdade que estava escondida, que são as boas novas. Eu sirvo como um embaixador das boas novas na prisão. Por isso, orem para que eu seja corajoso e as anuncie como devo anunciar. Amém? Então, já que nossa guerra é uma guerra espiritual, não adianta nessa guerra tem uma pistola, né? Ou chicote, ou qualquer coisa assim, desse tipo. As armas nessa guerra espiritual, até eu não me lembro de ter reparado que versículo 14 começa falando sobre a verdade, que sempre digo, se o nosso inimigo é o pai da mentira, a maior arma para derrotar a mentira é a verdade, né? A verdade é a mesma coisa que luz e trevas, né? Onde tem trevas, acendeu a luz, né? As trevas não existem mais. E creio que onde existe verdade, mentira, falsidade, a verdade vai clarear. E a mentira desaparece. Então, essa é a nossa primeira arma. Depois diz a justiça, as coisas certas. Aqui diz preparação, mas acho que tem a ver com a pregação, não tem? Que diz aqui na minha, no 5, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Acho que tem a ver o evangelho, preparação de pregar o evangelho da paz. E também, se o outro lado
é o lado da desunião, das brigas. Esse lado é o lado da paz e da união. Depois, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Até alguns falam que de todas essas armas aqui, as partes da armadura, a maior parte é defesa, estou me defendendo. E a espada, estou atacando. E a palavra, mas também a palavra está ligada à verdade, a palavra da verdade é que ataca. E fechando, então, no 18 ao 20, falando sobre oração. E ele vai falar novamente, no próximo ponto, nesse esboço, que a oração é a atividade principal do soldado de Cristo. E também aqui acho interessante que Paulo, ele não só pede para orar por todos, mas ele pede uma oração a seu favor. E vou repetir o que Ricardo já leu quando ele entra no singular, porque que no 18 está falando sobre todos, né? Ore em todas as ocasiões, né? Para todos os santos. Mas quando chega no 19, diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, acho que sempre que nós lemos uma coisa assim, se ele pede coragem para falar destemidamente, é sinal de quê? E às vezes ele fica desanimado, meio... Até o medo pode se aproximar, né? Até se ele ficou preso por pregar o evangelho, né? Já sofreu por essa atividade, né? E para mim, eu achei isso interessante, que quando eu penso sobre Paulo, é praticamente o homem mais corajoso que eu já vi, né? O homem que nunca tem medo, que está sempre pronto a pregar. Mas ele pede, né, que os irmãos orem por ele nesse sentido. Então, quando ele faz porque Deus está com ele. Que ele precisa, depende da força que vem do Senhor. Sem enrolem. É tão lindo esses versículos, porque ele está pedindo, quando ele fala, seja me dar a mensagem a fim. Ele não, como você disse, não precisa dizer isso, mas ele quer essa inspiração de Deus, não de Zeus. É muito lindo o que ele está pedindo, que quando ele abre a boca. Mas também eu estava pensando, ele teve advogado quando ele foi da segunda vez. Mas ele falou também, ele teve esse privilégio para falar sobre a palavra de Deus. E precisou a mensagem bem de Deus. Sim. Muito, muito lindo. Certamente essas orações foram atendidas, né? Paulo foi usado por Deus. Mas alguém quer falar sobre algum item nessa lista? São muitas coisas aqui, falando sobre a nossa armadura, que nos ajuda nessa batalha contra o inimigo, a favor do bem. Então, vamos prosseguir. 1 Tessalonicenses 4. Versículo a partir do 13. Leamos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram.
Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Amém. Então, acho que esse último versículo, Márcia, é já um resumo de tudo ali, né, do 18. Que todas aquelas palavras antes, do 13 ao 17, servem para quê? Para dar esperança, né? Motivar os irmãos, né, que estavam sofrendo, né? Uhum. Diz, consolem-se uns aos outros com estas palavras. São palavras de ânimo, de consolo, de encorajamento, de esperança. E eu creio que onde existe esperança, né, podemos enfrentar muita coisa. Quando a pessoa perde a esperança, aí já desiste. Né? Eu achei interessante que estava falando com o irmão hoje, e ele me falou que ele dá graças a Deus que mesmo nas horas do desânimo, ele não parou. Ele continuou frequentando a igreja, continuou orando a Deus, porque ele falou, quando a pessoa para, aí que Satanás ataca e já era. Né? Então, graças a Deus por esta esperança. Boa noite, irmão Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Nós estamos na segunda folha, Daniel, na parte superior da folha, vendo as armas do bem. Vamos agora para um versículo que eu espero que todos tenham memorizado. Se você não memorizou, você está perdendo uma arma, que esse versículo é uma arma para mim. Pode ler. Eu faço cantar em inglês. Ah, que bom. Sim, eu gosto. Mas em português, me desculpa. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. Acabamos de falar sobre a esperança, não foi, Márcia? Aqui não está falando sobre a volta de Jesus no dia final, mas a presença de Jesus hoje, né? Em todo momento, em qualquer situação, não importa qual o problema, temos recursos. Nosso Salvador está aí, né? E também, se podemos falar assim, não há desculpa, né? Quando a pessoa fala, eu não tive forças, eu não pude resistir, a tentação foi forte demais. Aí, essa pessoa está equivocada, né? Essa pessoa que já foi, eu já falei essas coisas, né? Não sei se vocês já falaram, já pensaram, mas está aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele está sempre aí, sempre tem uma saída, sempre tem um escape, sempre tem força. Basta a gente pedir, querer, buscar. E o povo gritou, amém! Amém. 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 Muito bom. Vamos para a última, então. Romanos, a última desse lado, né? Que nessa lista que o irmão fez sobre o bem. Romanos 5. Sim, Léo, Oi. eu acho que pulou minha. Primeiro Tessalonicenses 5. Eu pulei mesmo. Vamos voltar. Marcha ré.
1 Tessalonicenses 5, de 8 a 11. Obrigado, irmã. Nada. Podemos? Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, que vivamos juntamente com Ele, e vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros também, como também o fazeis. Amém? Até essa passagem, 1 Tessalonicenses 5, lembra um pouquinho daquela passagem em Efésios 6, né? Falando da armadura, só que aqui não é tão detalhado. Mas couraça, hoje em dia, é colete salva-vidas, não é? Então, colete, como é que fala que o policial usa? Conta a prova de bala, né? A prova de bala. De balas. Isso. Então, é o amor e a fé, né? E a esperança. As coisas atacam, mas não penetram, que a fé está afastando. Eu estava até, acho que entra aqui, lembrando uma vez, estava falando com o irmão no domingo, acho que foi depois de uma pregação. O irmão falou que acho que alguém tinha falado sobre a crucificação de Jesus, e o irmão falou que, se eu entendi bem, né? Não sei se eu estou lembrando tudo exatamente como foi, mas mais ou menos assim, que para Jesus foi fácil, porque ele sabia que iria ressuscitar, né? Então, duas coisas que eu vejo ali, onde o irmão errou. Em primeiro lugar, a dor que Jesus sofreu ainda foi dor, né? Mesmo você sabendo que essa dor é uma dor que vai passar, quando você está sentindo a dor, é real. A dor da rejeição, a dor da traição e a dor física que Jesus passou, tudo ali, ele passou mesmo. Mas a outra coisa que eu estava refletindo esses últimos dias é que para Jesus foi fácil, porque ele sabia que iria ressuscitar, também para a gente deve ser fácil, porque nós sabemos tudo que está nos aguardando, né? Já foi prometido, né? A vitória é nossa, Deus é conosco, nós já temos vida, agora vida para sempre. Então, como parar? Como desanimar? Como não perseverar? É verdade. E aí combina com aquela passagem em Hebreus 12, né? Que Jesus, ele fez aquilo pela alegria que estava à sua frente, nós também temos a mesma motivação. Então, vamos agora, então, para Romanos 5. Qual versículo? Ele achou que para Jesus foi fácil? Pô, Jesus sabia de tudo que ele ia passar, isso ia ser fácil? É mais fácil a gente não saber. Né? Também já pensei sobre isso. Holly? Sim, eu tenho pergunta, nesses 3 dias ele morreu, ele foi realmente separado de Deus, não? Eu penso que sim, Para mim, a pior coisa... eu também penso que para qualquer pessoa, o pior castigo é ficar separado de Deus, afastado do Pai. Amém. Obrigado, Holly. Daí é Romanos 5, do 15 ao 21. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão, de um só... Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça
de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acho que nós poderíamos ter uma aula ou várias aulas falando sobre graça, o que é graça, o que significa essa palavra. Certamente é o amor de Deus, a graça que Jesus demonstrou entregando sua vida por nós, até o contexto aqui, como em Adão o pecado entrou no mundo, por meio de Jesus, temos a solução para o pecado. Mas eu creio que graça é mais do que apenas o que Jesus fez na cruz, né? Ele demonstra graça a nós todos os dias, em todas as situações. Acho que até aquela passagem, 1 Coríntios 10, 13, está prometendo a graça de Deus, né? Que Ele estará conosco em qualquer hora da nossa necessidade. E certamente, para lutar contra o inimigo e ter uma possibilidade de vitória contra o inimigo mais forte do que a gente, só pela graça do Senhor, só com a ajuda do Senhor. Nunca vamos conseguir sozinhos. Alguém? Alguma coisa sobre essa lista aqui, sobre o bem? As nossas armas nesta guerra? Eu creio que eu ia dizer se, mas talvez a palavra melhor seria quando, né? Quando nós somos tentados, e é bom olhar essa lista e ver, olha as armas que eu tenho, né? Olha tudo que está a meu favor nessa minha luta. Então, vamos continuar lutando com a graça do Senhor. Vamos então agora ver o outro lado, porque é uma guerra, e nessa guerra existem inimigos, e esse inimigo também tem suas setas, o que usa contra nós. Então, Alves pode ser João 8:44, a Flávia 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Wellington 1 Pedro 2, 13 ao 16, Luísa 2 Coríntios 4, 3 e 4. E, vou ler o Daniel, né? Daniel, você pode pegar com as duas passagens. Não, eu pensei que fosse duas passagens de Apocalipse, mas não. Não, Daniel, Apocalipse 12, 10
A Holly, Atos 13, 10. A Laodiceia, Tiago 1, 5 a 8. A Márcia, Hebreus 2, 14 e 15. Ricardo, Tiago 3, 3 ao 5. Desde 1 Tessalonicenses 3, 5. Acho que sobrou uma passagem, eu fico com a última, Romanos 5. Então, vamos lá. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, que quer satisfazer os desejos de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso é o pai da mentira. Agora estou vendo uma coisa que eu não tinha reparado antes, de repente vocês já repararam. E eu deveria ter feito essas leituras de forma diferente. Que ele está colocando os itens, o positivo e negativo, né? Na mesma linha. Então, aqui em cima, como eu já havia falado, tem a verdade e a mentira, né? Satanás usa a mentira. A nossa alma é a verdade. E certamente, Satanás, com suas mentiras, está fazendo grandes estragos, não é? Olha para o nosso mundo. Quantas pessoas já engoliram e continuam engolindo as mentiras do inimigo. E falei na última pregação sobre o perigo que nossos jovens correm. E se nossos jovens estão correndo um perigo, é por causa de quê? As mentiras. Mas mentiras que são passadas como verdade, né? E tanta gente falando que a mentira é verdade, tem gente acreditando que a mentira é verdade. E se a gente fala que não, os errados somos nós, né? Wellington? Uma pergunta. Quando nós, como cristãos, sabemos que alguém está mentindo, qual deveria ser nossa atitude? Corrigir ou calar? É dizer, sabemos tudo que ninguém gosta da verdade. A verdade é essa. Mas quando nós sabemos que alguém está mentindo, nós devemos descobrir ele, ou calar e dizer, tá, é o espírito, a alma dele, se ele está mentindo, coisa dele. Que seria o correto? Eu vou até permitir que outros falem. Eu creio, então, que não existe uma resposta para todas as situações. Que eu acho que depende. Alves queria falar? Eu fico aqui perguntando, porque às vezes nós ficamos perguntando, quando a pessoa está falando, até um certo senhor, como o Hélio estava falando, sobre proferir mentira. E nós não vamos pegar e botar em julgamento se ele está falando mentira ou a verdade. Como que nós falamos? Como é que nós podemos proceder quando a pessoa está falando mentira e você tem no sentido que as coisas que ele está falando, tem certeza, ele mente e, diante da presença do Senhor, ele ainda continua mantendo essa mesma mentira. Nós devemos se afastar dessa pessoa ou tentar ajudar a trazer ela para a verdade? Então, a primeira coisa que eu vejo é uma pessoa mentindo dentro da igreja, o nosso irmão mentindo, e uma pessoa de fora, né? Certamente, nosso irmão, precisamos ver um jeito de corrigir nosso irmão com amor, né? Agora, pelo que eu vejo no mundo,
a mentira é tão comum que fica difícil confrontar a mentira em todas as situações. Infelizmente, não sei nem se é possível, né? Mas parece que tem pessoas que mentem tanto que até acreditam em suas próprias mentiras. Já se perderam, né? Eu confesso, às vezes eu fico pensando, né? Porque a gente fica até com medo de fazer um julgamento das pessoas, porque mesmo se eu não tenho direito de julgar ninguém, quem tem é o Pai. Então, eu julgar as pessoas, eu estou me julgando a mim mesmo, porque eu estou na mesma condenação se eu continuar julgando alguém, até pelos erros dele. Então, nós temos, muitas das vezes, que orar pelas pessoas que mentem, pessoas que são falsas, para que nunca a gente venha cair em tentação também, como elas. Certamente, Alves, nós só podemos ajudar a pessoa que quer ser ajudada. Né? Por exemplo, uma pessoa no vício. Se essa pessoa não quer sair do vício, é praticamente impossível você ajudar essa pessoa. Então, acho que é a mesma coisa. Se a pessoa acha que mentir é bom, ou até acha que mentir é necessário, como é que você vai ajudar essa pessoa a sair desse pecado? Laodiceia? Então, eu tenho dúvidas sobre isso também, e eu penso que, assim, quando é alguém, um irmão em Cristo, né, eu penso que a gente tem que realmente avaliar com amor e chamar a pessoa para, de repente, né, fazer exatamente isso que você estava falando, se ela quiser, né, porque eu penso que quando você está em Cristo, se você é um cristão, então você quer mudar. A gente tem que estar em constante mudança. Então, a palavra do Senhor fala, né? Quando um irmão pecar, você chama o irmão e conversa com ele. Claro que tem que ter muita cautela, tem que ter todo um contexto, tem que ter certeza daquilo, e com amor, né? De repente, trazer a pessoa e tentar conversar com a pessoa para ver o que está acontecendo. Mas é uma situação muito delicada, confesso. Até em qualquer situação, na hora de conversar com alguém, uma coisa que a experiência já me mostrou é que eu começo perguntando à pessoa sobre a situação para ver se eu entendi certo. Até a semana que passou, eu estava numa conversa pelo Zap com a Márcia. Eu tinha certeza que eu estava certo, mas depois eu vi que eu estava errado, né? Que eu não estava entendendo bem. Então, sempre existe essa possibilidade. Então, é melhor a gente primeiro entender para depois falar. Né? É verdade. Vamos prosseguir, então, a 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, 9. É 9 e 10? Sim, 9 e 10. Ok. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Realmente, ali, de repente, Wellington, em parte, responde sua pergunta, que mostra uma situação onde pessoas não têm desejo nenhum de mudar, né? Não é mais ou menos isso? O engano da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que poderia salvar. Como ajudar essa pessoa? É praticamente impossível, né? Quando chega essa situação. Embora, é claro que para Deus nada é impossível. Eu lembro de... eu tenho conversado com uma pessoa que essa pessoa está muito chateada,
E ela disse que não quer mais saber de igreja e tal. Aí eu me lembrei de Saul, né? Quando Deus permitiu que o coração dele fosse endurecido. Eu só oro, assim, eu oro porque todo mundo tem pecado, todo mundo tem suas fraquezas, mas quando a pessoa fica assim, de uma forma tão irredutível, né? Que fala, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Quando Satanás entra no coração, ela permite, né? É difícil. Vamos para a próxima. 1 Pedro 2, 13 ao 16. Leamos. 1 Pedro 2, do 13 ao 16. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Obrigado. Até aqui no versículo 15, até contém uma parte do lado do bem, né? É da vontade de Deus que, praticando o bem, né, é possível silenciar a ignorância dos insensatos. Então, aí nos mostra um caminho. Às vezes, é possível ganhar uma pessoa não pelas palavras, mas sim pelas atitudes. Muitas vezes as atitudes falam mais, né? Surtem mais efeito do que palavras. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Leiamos. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, esse continua sendo o tema, né? De cegueira, incredulidade, pessoa que realmente não enxerga. Então, é assim que Satanás trabalha. E nosso trabalho, então, é de iluminar, pregar, esclarecer, levar a palavra. Apocalipse 12, 10. Sou eu. Amém? Diz assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Acho que nós já falamos sobre isso em outras aulas, que Satanás, um dos seus nomes é o grande acusador, porque uma maneira que ele desanima as pessoas é jogando na cara o que as pessoas fizeram. Aí ele fala que a gente não presta, né? Que se você já fez isso, já fez aquilo outro, então você não presta, melhor você desistir. E aqui na lista, né, tem a salvação de um lado e a acusação do outro lado. Então, nós temos que ver que Jesus nos perdoou, que Jesus, né, acredita em nós, nosso potencial. Então, não é para ficar desanimado com as acusações do inimigo. Se o inimigo está acusando, falando tudo que a gente não é, tem Jesus falando tudo que a gente pode ser. Né? O que nós temos de bom, o que podemos ter mais ainda. Então, tem esses dois lados. E até
Não sei quando foi que a gente estava falando sobre criação de filhos. Eu acho que aqui também é mais o lado de incentivar para o lado do bem, em vez de só criticar os erros, né? Muito bem, Atos 10, quer dizer, Atos 13 e 10. Eu ia inverter. Sim, esse Paulo está falando. Paulo? Yeah. Não? Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio de Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Isso aí, o Paulo enfrentou bem, né? Mas, de novo, parece que temos vários sinônimos aqui, né? Mentira, ignorância, acusação, e aqui a palavra é engano. E como filho do diabo, esse Elimas, o mágico, estava enganando as pessoas, pervertendo os retos caminhos do Senhor. Então, essas são as armas usadas pelo inimigo, tirando as pessoas do caminho da salvação. Hebreus 2, 14 e 15. Tem Tiago primeiro. Ele tá pulando o meu sempre. O Léo está testando, ver se está todo mundo atento. Isso aí, Léo. Tem as passagens do negrito, eu acho que o negrito chama a minha atenção. Mas eu sempre... Me perdoe, Laudicé, não é você, não. É o papel. Vai você, então. Tiago 1. Tiago 1, do 5 ao 8. Leiamos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O problema da dúvida, né? Que é dúvida, eu diria que é o oposto da fé. Eu acho interessante como o irmão nessa lista, ele colocou o oposto de dúvida, a oração. E realmente a oração tem tudo a ver com fé, né? E quem duvida não vai orar. Eu acho que quem ora não vai duvidar. Não é assim? Então, acho que já respondemos algumas... já encontramos uma solução para vários problemas de vários irmãos, né? O irmão que está com dúvida, vamos orar, né? Vamos orar cada vez mais, colocar aos pés do Senhor. E ele tem a solução. Até foi isso mesmo que Paulo fez lá em Efésios 6, né? Se ele estava precisando de ajuda, ele pediu aos irmãos, né? Orem por mim, para Deus me dar coragem, para que eu possa fazer. Agora, então, Hebreus 2. Versículo 14 e 15. Versículos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqui pensando, quase toda aula eu falo sobre Covid-19, que parece que aparece todo dia, toda hora. E eu acho que uma coisa que acompanha esse medo da morte, né? Então, sempre falando sobre, né? Quantos já morreram, quantos vão morrer,
E temos que, sim, fugir das doenças, mas tem outras coisas piores, e também temos a certeza que nosso dia de morrer vai chegar, mas quem está em Cristo, como vimos na outra passagem em Tessalonicenses, temos esperança de um dia estarmos com o Senhor para sempre. Amém. E até aqueles que morreram em Cristo vão na frente. E vão estar muito bem. Tito 3? 3 ao 5, né? Sim. Leamos. Eu digo isto porque nós também, no passado, éramos tolos, desobedientes e estávamos perdidos. Nós éramos escravos de todos os tipos de desejos e prazeres, e vivíamos com malícia e inveja. Nós éramos odiados por todos e odiávamos uns aos outros. Mas Deus, o nosso Salvador, mostrou a bondade e o amor pela humanidade. Ele nos salvou pela sua misericórdia, e não pelas boas obras que fizemos, para assim sermos declarados justos diante dele, através do lavar no qual nascemos de novo, e somos renovados pelo Espírito Santo. Será que nosso mundo hoje se enquadra nesse versículo 3? Paulo está falando sobre o mundo naquela época. Houve tempo em que éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Isso é 2021 também? Uhum. No versículo 4, começa com aquela palavrinha de transição, né? Mas, né? Diante de tanta maldade, tanto ódio, Jesus entra com sua bondade, com seu amor, com sua misericórdia, trazendo a salvação. Então, no mundo mal, mas o bem há de vencer o mal. 1 Tessalonicenses 3:5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, aqui, essa aula tem a ver com aquela outra aula, falando sobre Satanás, onde vimos que ele é o acusador, aqui ele é o tentador, e o tentador quer seduzir. Seduz, né, convidando as pessoas para tem várias ofertas que ele faz, né? Oferta do prazer, do poder, do dinheiro, né? Um monte de coisas. Essas são as armas do nosso inimigo, que pode, diz Paulo, né? Até tornar inútil tudo que ele fez, né? Para ensinar a palavra, para trazer as pessoas para Cristo. Voltando para Romanos 5, que vimos a graça de Deus, a graça de Jesus, mas antes disso descreve o problema do pecado. O pecado a graça é a solução para o pecado que entrou no mundo. Então, Romanos 5, do 12 ao 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Quem tem algum comentário, uma observação sobre ou esse lado, as armas do mal, pode até voltar para o lado do bem. Nada a acrescentar? Holly? Ninguém teve graça a esse ponto. Primeiro não teve graça. E não foi... primeiro, não... Eu não sei o que aconteceu na primeira época com Adão até Moisés. Eles não teve lei. Então, o que aconteceu com eles? E quando eles morreram, foi eu vejo, Holly, que a passagem em Romanos capítulo 1, do 18 ao final, fala sobre pessoas sem lei e que todos serão julgados conforme seu comportamento, olhando, sabendo que existe um Criador. Eu acho que vejo que até sociedades, né, onde a palavra de Deus não chegou, existem regras, né? As pessoas sabem que é errado matar, ou que é errado maltratar uma pessoa. E essa já vem algo que Deus já coloca dentro da pessoa. Penso que é assim. Mais alguém? Eu às vezes, eu estava observando no centro de concentração, aquele genocídio que houve na Alemanha, muitos judeus naquela época, os que eram mais velhos se colocavam na frente para morrer na frente dos mais novos. Eles foram perdoados, o Senhor perdoaria eles, porque não é um caso de suicídio naquela época, eles se colocando na frente para morrer no lugar do outro. Bom, ali parece ser um ato de amor, né? De bondade. É porque eles, pela idade, eles achavam que eles morrer primeiro do que os outros, porque estava tudo já condenado. Mas eles se colocavam, já que morreu mais novo, vai eu primeiro. Então, eles se colocavam pelo amor ao outro. Sim. Com certa idade, né? Uma situação muito difícil. Como eu disse, naquele momento, eu fico observando uma distância, assim, da Europa até Israel, são 5 horas. Eu não sei como é que eles transportaram tanto judeu para a Alemanha. Foi espalhado. Não, mas os judeus não viviam em Israel. Os judeus estavam lá na Europa. Na Europa. Israel como Estado surgiu após a Segunda Guerra. Não, isso aí foram espalhados, né? Sim. Que pegaram os judeus da própria Alemanha, da Áustria, da Polônia e daquelas áreas. Mas isso não foi provado, né? Como? Isso não foi provado. O quê? Isso que estão falando vocês, do transporte do judeu para matar. Foi isso que foi falado? É porque a gente perdeu aqui, porque o filho chamou. Sim, ele estava falando que ele ouviu uma história sobre o campo de concentração, onde havia alguns se oferecendo para ser mortos primeiro, em vez para poupar o outro.
Não, mas os campos de concentração eram para proteger os judeus da guerra. Ah, Supostamente é como se fosse, por exemplo, tem um terremoto aqui, alguma coisa, e bota todo mundo no Maracanã. ah. A ideia era essa, né? Mas é longa a história. Às vezes, por isso A gente não por isso viveu lá, falo né? que Ninguém sabe. muitas vezes a história se como É que se igual a diz? gente falou agora, porque às vezes a verdade, a mentira vira verdade para quem convém, porque Para todas as a gente não pessoas estava lá, acreditar né? uma coisa. Aham. Vira verdade para quem convém, porque quando a gente estuda profundamente, tinha muita peste também, muito piolho, muita coisa, enfim. Para outra Bom, conversa. eu imaginei que a gente fosse terminar a folha hoje, mas mais uma vez não deu. A gente vai parar por aqui. Eu quero cantar esse louvor, se quem puder ficar. Vou convidar o Wellington para dirigir o louvor que foi cantado ontem no culto. E a gente, então, semana que vem, recomeça no número 5, falando sobre oração, nossa atividade principal. Deixa eu colocar aqui o louvor, para a gente aprender. Desculpa, tem que colocar para vocês. Não adianta colocar para mim. Eu vou voltar, Wellington, que eu não fechei os microfones. Acho que todo mundo já fechou, né? Pronto, mas você vai ter que abrir o seu, Wellington. Bom, irmãos, vamos cantar então. Deixa que eu vou colocar a minha letra aqui. Bom, irmãos, começamos. Tú deixaste, Señor, tua glória esplendor, quando ao mundo quiseste descer. Não puderam achar em Belém lugar, num presépio tu foste nascer. Venha ao meu coração, ó Cristo, nele tenho para ti lugar. Venha ao meu coração, ó Cristo, vem. Nele podes para sempre morar. Hinos de adoração, anjos no céu te dão, te rendendo excelso louvor. Mas humilde o Senhor veio ao mundo de horror, para dar vida ao mais vil pecador. Venha ao meu coração, ó Cristo, nele tenho para ti lugar. Venha ao meu coração, ó Cristo, vem.
nele podes para sempre morar. As raposas aqui covas têm para si, e seus ninhos as aves dos céus. Só não teve um lugar para cabeça pousar, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Venha ao meu coração, ó Cristo, nele tenho para ti um lugar. Venha ao meu coração, ó Cristo, vem. Nele podes para sempre morar. Do seu vieste, Jesus, nos trazendo tua luz, que nos dá eterna salvação. E com ódio e furor te cravaram, Senhor, sobre a cruz donde deste o perdão. Venha ao meu coração, ó Cristo, nele tenho para ti um lugar. Venha ao meu coração, ó Cristo, vem. Nele podes para sempre morar. Quem está com Cristo no coração certamente vai vencer essa guerra. Amém. Amém. Bonito cântico. Belíssimo louvor. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Milton. Vamos orar, então? Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, que tudo o Senhor ainda há de fazer. Agradecemos, Pai, porque apesar dessa luta, dessa guerra, tantas almas contra nós, as mentiras do inimigo, muita gente seguindo o caminho errado, que o Senhor nos dá a sua armadura, a verdade, a fé, o amor, e o Senhor está sempre conosco, e que possamos, Pai, abrir nossos corações para o Senhor todos os dias, para que Cristo possa entrar, morar, habitar, reinar em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Como sua palavra nos anima, como sua palavra nos dá esperança, aumentando a nossa fé e confiança no Senhor cada vez mais. Obrigado, Senhor, que possamos estar unidos em Cristo Jesus, animando, incentivando uns aos outros até o dia final. Essa é a nossa oração que fazemos por meio de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Boa noite para todos.